Vou trazer um compilado da palestra Diálogos de Hélio Couto. Diálogos amorosos, tá? Como conversar aí amorosamente, achar teu parceiro ideal através da conversa. Eu vou deixar, para quem gosta de ler, eu tenho um blog, aí eu faço resumo, assim, das informações. Muitas vezes tem até mais coisa, porque falando, às vezes a gente esquece de falar algumas coisas. Tem um resumo por escrito no meu artigo lá embaixo. Só clicar e ver o resumo, rever quando você quiser. Então, como conversar aí com o teu parceiro, aí você quer arrumar alguém, aí o Hélio Couto fala que é muito fácil arrumar alguém, né? Você não precisa ficar nessa escassez toda. Então, tem bilhões de pessoas no mundo. Grande parte dessas pessoas você já deleta nos primeiros 15 segundos, porque a tua cabeça, teu inconsciente, nos primeiros 15 segundos, e ele fala que, na verdade, o inconsciente mesmo, em 3 segundos ele já percebe se a pessoa é viável, se é interessante ou não, tá? Mas o neocórtex, ele demora para interpretar isso, então por isso que ele fala 15 segundos, beleza? Mas em 15 segundos você já deleta assim a maioria das pessoas, e as pessoas que ficam, que são interessantes, você consegue aí com uma conversa de 15 minutos perceber se é viável ou não, tá? A pessoa. E se for viável? Essa pergunta, tá? Se não for viável, se você não sentir afinidade, e ele fala disso, que o prisma tem 7 cores, então, e cada um gosta de uma cor, entendeu? Então é normal, não se sinta ofendido ou mal por não ter afinidade com alguém, ou se a pessoa não tiver com você também, não se sinta mal. O prisma tem 7 cores, cada qual com a sua cor. Cada panela com sua tampa. Não tem problema. Não precisa se sentir ofendido, que uma mulher se sente, né, doída. Mas não é necessário, entendeu? Enfim, então você consegue, tá, mas se for viável? Se for viável, tá, eu gostei, achei interessante. Aí ele fala que você vai ter que conversar muito. Conversa muito antes de você casar com a pessoa, tá? Antes de você casar com a pessoa, você tem que conversar muito. Ele falou que na psicologia aplicada são necessárias pelo menos 200 horas de conversa para você conhecer alguém, tá? Mas essa conversa tem que ser profunda, não pode ser sobre superficialidade. Você pode passar aí um tempão falando sobre o tempo, né? Sobre a chuva, a neve, e aí, qual o conteúdo? E daí? Entendeu? Não tem nenhum conteúdo no final. Então, tem que conversar profundamente. Mas como você vai conversar profundamente? Tá? Esse é o ponto. Como você vai conversar com a pessoa profundamente? O ponto é esse. Como? Vou falar como, tá? O que ele fala, na verdade. Ele fala que, primeiramente, você inicia uma conversa falando sobre generalidades, nada pesado, né? Sem reclamações. Eu vi isso no livro. Sem reclamações, ficar reclamando da vida, nada pesado, beleza? Né? Nada tão confidencial de início. Você tem que perceber o que a pessoa gosta. O que ela gosta, de quais são os interesses dela. Então você tenta ver ali quais são os interesses. Se não deu tempo nesses 15 minutos de ver quais são seus interesses, ou você não conseguiu captar, você pode tentar ver nas redes sociais, entendeu? É algo que você pode tentar ver, que a pessoa curte, ou assim, o que ela segue. E quando você souber dos interesses da pessoa, qual é o próximo passo? É você estudar os interesses da pessoa. Então, se a pessoa gosta, adora, é especialista em tamanduás, ele dá esse exemplo, em porcos, sei lá, em formiga, você tem que estudar sobre o assunto, formigas, tá? Por quê? Para você conseguir ter diálogo, e diálogo profundo. Porque se você não sabe nada sobre o assunto e ir para a pessoa e perguntar para a pessoa, o que formiga come? Aí a pessoa vai responder e vai talvez passe horas respondendo, né, muitos minutos respondendo, porque ela gosta do assunto. Só que o problema aqui é que
ela vai ser uma aula, não vai ser um diálogo. Um diálogo é troca de informação, troca de experiências, né, pela informação, tá? Então, por exemplo, dele dá o exemplo, né? Se você já trocou fralda de bebê e o outro não trocou fralda de bebê, quando vocês forem falar de fralda de bebê, você vai dar uma aula para a pessoa sobre trocar fralda de bebê. Já se os dois já trocaram, vocês conseguem trocar experiência. Um fala como foi para ele, você fala como foi para você e se conecta. Existe aí uma conexão maior, entendeu? Então, a conexão começa a ser gerada, o sentimento começa a ser gerado a partir dessas trocas, desses diálogos, tá? Aí o sentimento tem probabilidade de vir, tá? Essa conexão. O sentimento pode vir ou não pode vir, tá? Primeiro ele fala, né, que o amor ele é uma fórmula pela ciência, se você fizer tudo certo, igual um bolo, né? O bolo lá, você tem que botar determinados ingredientes em X temperatura no forno com X tempo, aí sai o bolo. O relacionamento amoroso também, tá? Tem a X temperatura, X tempo, os ingredientes, você consegue inevitavelmente um relacionamento, certo? Se você fizer tudo certo, tá? Mas as pessoas não conseguem muitas vezes fazer tudo certo, né? Às vezes elas falam coisa fora de contexto. Por exemplo, quando fala assim, você tem que falar sobre o interesse da pessoa. Aí a pessoa vai lá, começa a perguntar o que que o formiga come. Aí a pessoa dá aula. Ah, que legal. Aí começa a falar umas coisas nada a ver, que um especialista, isso também eu vi com um psicanalista, ele fala sobre isso. A gente tem que tomar cuidado, né, com essa história de falar do interesse da outra pessoa. Porque muitas vezes a pessoa é tão especialista em um assunto e você não sabe nada sobre o assunto, você acaba que você deixa a pessoa irritada, tá? Porque você ser um especialista em algo, gostar muito de assunto e for conversar com uma pessoa que não sabe zero, ou você vai dar aula, ou você vai se irritar porque você vai pensar, nossa, a pessoa né, não sabe nada do negócio, ou tá falando coisa nada com nada. Então, e tá te perguntando ali, às vezes você não criou o clima para conversar sobre. Não é com todo mundo que você quer falar sobre, certo? Mas quando a pessoa se interessa no teu assunto e sabe, tem conhecimento sobre, ou pelo menos, ai, eu não sei se eu falo, mas eu vou falar. Tem um psicanalista que dá essa dica de você estudar os interesses da pessoa, só que assim, para a pessoa te achar inteligente, aí você estuda os interesses da pessoa, só que ao mesmo tempo você finge que não sabe do assunto e pergunta para a pessoa sobre o assunto e a pessoa vai te explicar. Só que você vai se conectar às ideias tão rapidamente que a pessoa vai pensar, caraca, essa pessoa nunca ouviu falar no assunto e está conectando as ideias rápido, que inteligente. Então ela vai te achar inteligente, vai te admirar pela inteligência, tá? Esse é um truque. Se, a não ser que você faça esse tipinho de truque para essa pessoa, se você percebe que a pessoa admira, né, pessoas inteligentes, então se você não sabe nada sobre o assunto, você pode dar esse truque para certos assuntos, tá? Não precisa ser. Em outros assuntos você faz o que o Hélio Couto falou, que você tem que saber muito do assunto. E mostrar que sabe também, enfim. Mas certos assuntos você pode fazer isso, tá? Uma técnica aí. Mas enfim, não é do Hélio Couto, tá? Essa técnica aí é de um psicanalista aí que falou uma vez. E daí dá esse gatilho de a pessoa te admirar, porque vai falar, nossa, que inteligente. Nunca ouviu falar do assunto e e conectou as ideias tão rápido assim, né? Aí dá essa admiração, a pessoa não fica irritada que você não sabe nada. Ela e nem dá aula só por dar, ela dá aula e nota aí uma inteligência, ela te admira de uma certa forma, tá? Enfim, voltando para o Hélio Couto, ele fala que a aula não vai conectar, certo? A aula não conecta, tá? E
a pessoa, né, igual eu falei, a pessoa pode se sentir aí um pouco irritada com as coisas, de estar se explicando, certo? E por que que você, além da conexão que se forma quando a gente troca experiências do diálogo, por que que a gente deve conversar muito, tá? Por quê? Porque a gente tem que tentar ver, conhecer as sombras das pessoas e ver se a gente não está projetando as nossas sombras ou o que a gente gosta nelas, tá? Porque o ego e tudo no universo funciona dessa maneira, gosta de projetar, tá? Projeta, psique projeta, tudo projeta, tá? E o ego não é diferente, a gente gosta de projetar. Então, se você não tem problema em trocar fralda de criança, você automaticamente pensa que as pessoas não vão ter esse problema. Isso é automático, até você raciocinar, pensar, não, essa pessoa, ou a pessoa pode ter problema. Mas até aí, até você não pensar, você já vai no automático esse tipo de pensamento. Ah, nem pensamento, é no automático, entendeu? Você acha que a pessoa também gosta, você nem pergunta, nem conversa. Porque o ego projeta, entendeu? Projeta as coisas. Então você tem que ver o que você está projetando e conhecer a pessoa tão profundo que você consiga alcançar as sombras dela, para você conhecer as sombras, porque você não vai casar só com a pessoa, você vai casar com a pessoa junto com as sombras dela. O que que são sombras? Sombras são questões reprimidas dentro da pessoa, tá? Pode ser raiva, inveja, sentimentos negativos, ações que ela não fez, tudo que ela não fez, tudo que ela esconde, tudo que ela reprime, que pode ser consciente ou inconsciente, tá? Os dois. Existem sombras que são conscientes, existem sombras que são inconscientes. Então é muito importante você entender o que a pessoa reprime, porque aquela energia reprimida ela fica embaixo do tapete, mas ela fica fazendo barulho, porque ela quer sair do porão, entende? Então isso move a vida, nossas vidas. A sombra move nossas vidas e é importante você saber o que move o outro, certo? O que move o outro. Então é muito importante saber das sombras da pessoa. E para isso você precisa conversar muito. É por isso que o Hélio Couto fala também disso, que tem aí a psicanálise e a psicologia, elas não erraram. É necessário sessões de conversa, 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 né? Que eu falei aí no começo. São necessárias 200 horas para você conhecer alguém. A psicologia aplicada fez essa pesquisa. Também outra coisa que ele fala, são necessárias aí. Se você pegar 300, se você der 300 curtidas de presente que você curtiu no Instagram para a pessoa, ela já vai conhecer mais você do que você mesmo vai se conhecer, tá? Então, e também ele fala aí das manipulações, né, que podem ser feitas com relação a essa informação, né? Imagine as empresas, o que pode fazer com essas informações que você curte. Então elas te conhecem, né? Se tem acesso a isso, te conhecem mais do que você mesma, né? Mais do que seu pai te conhece, mais do que sua mãe te conhece. E muitas vezes a família não conhece a gente, por mais que a gente teve aí horas e horas de diálogo em casa, mas não são conversas profundas, não são conversas autênticas, tá? Não são superficialidades. Aí o pai não conhece a filha não conhece o pai nem a mãe. Aí é isso mesmo, tá? E por isso que então ele bate na tecla, conversas profundas. Existe aí uma pesquisa que o Arthur Aron, eu acho que é o nome dele, um psicólogo, ele fez que ele deixa aí perguntas que aumentam a intimidade entre você e a pessoa. Então são perguntas profundas que aumenta aí a velocidade da intimidade, tá? São bem interessantes. 36 perguntas para aumentar aí a intimidade e se apaixonar. São 36 perguntas para se apaixonar. Vou deixar também o link aí embaixo no artigo, tá? Do meu blog. As 36 perguntas para se apaixonar traduzidas, porque tem o original é espanhol. Eu vou traduzir para o português e vou botar embaixo. Então você pode usar também essas perguntas aí, porque quando você for, vai chegar uma hora que você estudou sobre o assunto da pessoa, sobre os interesses,
Só que assim, não é só o interesse, tá? É bom você estudar mais de um interesse da pessoa. Dois, três, uns três interesses, pode ser. Estudar para você conversar, dialogar com a pessoa, certo? Vai chegar o momento que vocês vão. Vai haver confissões, coisas assim. Então é importante daí nesse momento, por que confissões são importantes? Porque abre o outro, entendeu? Abre o outro para se confidenciar, e ele se sente acolhido por você, não sei o quê. Então é importante você jogar algum tipo de, quando tiver mais profundo, né, a conversa, jogar algum tipo de confissão e tal. E nessas perguntas aí que eu vou deixar abaixo, elas meio que, eu percebi que elas são umas perguntas que indagam a pessoa a se abrir, sabe? E ter sentimentos, assim, é bem interessante isso. Mas essas perguntas não tem nada a ver com o Couto, ele nem fala sobre isso, mas é algo a mais que eu tô trazendo aqui. E também, né, que eu falei lá que os interesses, ele recomenda não saber só de um interesse, de mais interesses, e ele fala também uma coisa, que qualquer assunto que você for falar, se você for falar sobre uma flor, se você profundamente de uma flor, se você for falar profundamente de contabilidade, vai chegar uma hora que você chega no vácuo quântico. Como assim? Ah, uma flor. Se você mostrar para uma pessoa, ó, tem uma flor aqui. Aí ela vai olhar a flor, vai falar, é uma flor. Aham, tá. Né? Um assunto superficial. Mas se você for aprofundar no assunto flor, se você colocar lá um. Esqueci o nome. Mas foi olhar de perto a flor. Bem perto, bem perto. Você vai olhar que vai ter bactérias, vai ter micro-organismos, vai ter. Depois vai olhar mais perto ainda, vai chegar no final, vai chegar no átomo, certo? E no átomo, aí, querendo ou não, vai chegar no assunto lá do vácuo quântico. Então, ali você vai poder conhecer mais a pessoa ainda, vai saber dos valores dela, e, enfim, o que ela acredita, que é a afinidade de vocês. Então, por isso que é importante. E qualquer assunto que você pegar, dissecar, vai chegar nesse tema e vai haver aí uma troca bem interessante. O Hélio Couto, ele fala de uma técnica que ele fez, que é da programação estruturada, que os programadores usam essa linguagem de programação estruturada para chegar, não entendi muito bem, tá? Porque tem que ter conhecimento de programação para, mas assim, os programadores usam essa linguagem de programação estruturada que para chegar a certos resultados e dá para ser usada em qualquer área, nos relacionamentos amorosos, enfim, qualquer área, tá? Um dia eu vou explicar mais sobre isso. É um curso pago isso aí. E eu vou explicar, talvez fazer um resumo, não sei. Não sei o que eu vou fazer, mas não vou falar aí porque vai ficar muito longo, mas é uma linguagem estruturada que você consegue chegar. Mas é mais ou menos assim. É tipo assim, você tem que secar seus valores, né? Isso ele não fala, mas é óbvio, né? Quando eu vi aí a lista, você disseca seus valores, o que é importante para você numa pessoa, e quando você vai conhecendo ela, quando você vai perguntando sobre ela, e ele bota a vírgula, perguntando numa entrevista, tá? Você tem que ser sutil, porque se você perguntar igual uma entrevista, você espanta a pessoa, tá? E coisas que são incongruentes para você, você solta a pessoa, entendeu? Então, é tipo assim, você faz uma lista, aí se for contrário o que você fez, se não, você tem uma linguagem lá interessante. Se for ao contrário, aí daí então solta, entendeu? Ah, se não continua. Aí pergunta outra coisa. Aí é interessante, ele fala de colocar a pessoa em diversos contextos, beleza? Para quê? Para você ver como ela age, as ações. Para você ver, por exemplo, também contextos difíceis, como quando houver contextos aí muito difíceis, por exemplo, acidente, funeral, alguma coisa, aí você consegue ver a sombra da pessoa. Então, ele fala que é muito interessante, tá? Funerais são interessantes para você ver o comportamento humano, e inclusive da pessoa que você tá. Então, se você puder colocar ela no máximo de contextos possíveis, também é interessante para você analisar. E ele fala que você tem que analisar o tempo
tá? Que você tá com a pessoa, e você tem que analisar se esse tempo houve evolução ou não. Você bota um prazo, tá? Ele deu exemplo aí, um prazo de 1 ano. Nesse prazo de 1 ano, houve evolução no sentimento? Houve evolução na conexão? Houve evolução na intimidade? Sim ou não? Entendeu? Se não, você tá fazendo alguma coisa errada, tá fazendo alguma coisa errada. E se não é recíproco, às vezes tem que ver se vale a pena você ficar tendo que se desgastar tanto, ou não é desgastar tanto, mas eu digo assim, você investir, né, tanto tempo numa pessoa que ainda não está aberta, ou você fez algo errado, então vale a pena? Aí você se questiona, né? Você vê se o tempo aí houve evolução ou não. Ele fala para você tomar esse cuidado, né? Você para ver se os resultados estão fluindo, você tem que ter a estratégia. Tá fluindo? Não tá fluindo? Ele fala também de você ter cuidados no uso de arquétipos. Tá? Você tem que ter um contexto certo no uso dos arquétipos. Depois eu acho que vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? O vídeo tá ficando bastante longo. Então você tem que tomar cuidado. Os arquétipos eles podem ajudar na conexão, tá? Ou podem destruir o teu relacionamento, tá? Então ele fala que, por exemplo, muita gente fala que a borboleta, não sei o que, a de transformação, não sei o que, num caso, uniu duas pessoas e no outro caso, desuniu as duas pessoas, tá? Que é um casal lá, que a menina queria que ele evoluísse, ele não estava evoluindo, aí botou borboleta na sala, ele se transformou e deu um chute nela, tá? Teve outra lá que foi na praia com um cara que gostava dele, mas ele era casado, daí ela falou que viu uma borboleta na praia, aí, depois de 1 ano, ele volta, ele estava separado, porque daquele dia lá da borboleta, ele, né, teve um gatilho lá de se transformar e se separou, tá? E uniu os dois. Então, às vezes pode unir, pode desunir. Ele fala também para cuidar aí sobre manipulação, tá? Manipulação não é relacionamento, ele fala muito isso. O interessante é você conversar autenticamente com outra pessoa. E se você está vendo que é viável tudo, para aumentar a conexão, despertar atitudes na outra pessoa, que a conexão é genuína realmente entre os dois, aí é interessante você utilizar arquétipos, né, historinhas de PNL, beleza. Mas quando é verdadeira a conexão, tá? Não é você querer manipular as pessoas sem ter conexão verdadeira, só você, sem ser recíproco. Isso ele fala que é uma prisão, manipulação, uma prisão, amarração, não é. Ele cita, amarração não é relacionamento. Amarração, você amarrou a pessoa. Amarrou. Tá. Ali, tá amarrado. Não é um relacionamento, tá? Não é relacionamento e vai ter consequências muito, muito ruins pra você. Se você fazer amarrações. Gente, eu tava editando o vídeo, tomei banho, fui editar o vídeo e vi que a parte aí ficou sem áudio, a última parte. Ainda tava falando de amarração, né? Mas eu já tava finalizando. O que eu queria falar é que Hélio Couto fala que a amarração tem muitas consequências negativas para a pessoa que amarra a outra. Que não se pode amarrar a outra e amarração não é relacionamento, né? Você amarrou a pessoa ali, tá. Mas você tá havendo troca genuína? Não. Então por que você vai fazer? Entende? Então amarração não presta. Se você gostou e se você não gostou e quiser e tá até aqui comigo, então se você puder curtir, eu fico muito feliz. Vai me animar muito para fazer mais vídeos, estudar mais sobre estudar e trazer, né, pro canal e melhorar, né, os vídeos, enfim. Obrigadão, um beijo, comente aí o que você acha, tá? Realmente, comente o que você acha, eu gosto de trocar ideia, trocar figurinha, eu acho muito interessante.